Olá, eu sou Neuza Cor, idealizadora do movimento Marias e Anitas, e é com muita alegria que eu recebo você aqui para mais um episódio do nosso podcast. Podcast esse criado para ouvir e contar histórias reais, para inspirar com coragem e para potencializar o empreendedorismo feminino. O tema de hoje é um daqueles que transforma, que liberta. Finanças sem medo, porque dinheiro também é liberdade. E por quê? Porque para muitas mulheres falar sobre dinheiro ainda é um tabu. E aqui a gente quer descomplicar, falar sem medo, potencializar números, transformá-los em ferramentas de autonomia, de conhecimento e de escolha e de consciência. Então respira fundo, prepara o teu mate ou pega o teu vinho, abre tua mente e teu coração, porque essa conversa vai ser sensacional. E conosco hoje está a Cristiana Schumacher, que é farmacêutica, contadora, casada com o Daniel Lenz e é a mãe da Sofia e da Alice. Seja muito bem-vinda aqui nesse nosso espaço, que é para mulheres empreendedoras, mulheres que querem se potencializar dentro dos negócios. Muito obrigada, Neuza, obrigada pelo convite, parabéns pelo projeto e é um prazer estar aqui e poder contribuir com esse tema que ainda dá muito medo, principalmente nas mulheres. Isso aí. E já vamos entrando assim de sola, como a gente diz, né? Por que tu acha que as mulheres têm tanto medo de olhar para as finanças dos seus negócios, para o dinheiro? É uma questão cultural, é uma questão de hábitos. Se a gente for pensar nas nossas mães, muitas das mães da nossa geração e anteriores não trabalhavam fora de casa, ou se trabalhavam, não eram as provedoras da casa. Então elas trabalhavam, ganhavam o dinheirinho dela para fazer as coisinhas, mas elas não se responsabilizavam pela casa, a maioria delas. Elas não precisavam fazer um planejamento, lá na frente, como é que os filhos vão para a faculdade, né? Era uma gestão talvez um pouco mais limitada. E a gente vem desse hábito e dessa cultura que o homem provê e a mulher cuida da casa. Então já começa aí, já começa a gente se espelhar, né? A maioria de nós, a gente repete os comportamentos da família, né? Então as nossas mães se inspiraram nas nossas avós, a gente se inspira nas nossas mães e a gente não vê esse movimento, a mulher não fala de dinheiro entre outras mulheres, então é difícil tu se inserir num tema que tu não conhece, que ninguém nunca te explicou, porque a gente não fala isso em nenhum lugar, nem na escola, nem na faculdade, nem eu que fiz ciências contábeis, a gente fala sobre isso, né? Então assim, é um assunto que não se fala, e no ambiente que a gente circula também ninguém fala sobre isso. Então como é que tu vai conhecer, como é que tu vai gostar? A gente não tem acesso. Sim, porque até então o que a gente pensa, né, e que de fato acontecia era o homem prover, o homem administra o dinheiro e passa para a esposa aquilo que para ele era necessário para as suas coisas pessoais, né? Exatamente. Existia um controle, inclusive, sobre isso, né? Isso, e existe até hoje, né? O controle. Então a mulher, ela parece que o dinheiro não faz parte dela, né? É a parte, não pertence. E como a gente desconhece, a gente vai se afastando. E o que eu acho que a gente tem que começar a entender que, na verdade, o dinheiro ele faz parte da nossa vida, assim como a comida, como a bebida, como o trabalho, ele faz parte da nossa sociedade. É a maneira como nós escolhemos neste momento de trocar. É uma troca. O dinheiro ele é somente um meio que faz a troca. Há muito tempo a gente trocava conchas. Uhum. Nas prisões a gente troca cigarro, né? Depende da sociedade que a gente vive, a gente troca coisas. Se trocava espelhos por ouro, né? O
que vale para mim, o que vale para ti, e a gente define um meio de troca. Chegou um momento que a gente optou por trocar metal, porque tem que ter uma escassez, tem que valer alguma coisa, né? Se a gente começa a trocar o que há em abundância, não tem valor, então para ter valor tem que ser escasso. Então por isso que a gente escolheu os metais, né? As moedas de ouro e tal. Só que como é que eu vou comprar uma casa com ouro, né? Então, sei lá, num caminhão e tal, e a gente foi desenvolvendo, como sociedade, maneiras mais fáceis de trocar. Até que a gente chega na moeda. Na moeda. Porque o que eu digo assim, imagina, não precisa nem muito para trás, né? Pega assim os nossos avós, eu queria trocar, um lá plantava batata, o outro criava porco. Aí tu queria trocar porco por batata, mas daí eu não quero porco, eu quero maçã. Aí eu tenho que trocar batata por maçã para trocar. É confuso, né? Uhum. Então o dinheiro ele vem para facilitar o comércio, para facilitar a troca. Sim. E o comércio, vamos um pouquinho além, é ele que trouxe o que a gente tem hoje de globalização. Porque por que os povos se falam um com o outro? Para comercializar, isso que gerou um interesse, né? A troca, as moedas. Porque se for pensar lá atrás, por que eu vou sair aqui da minha aldeia, que é seguro, que eu conheço todo mundo, e vou lá vou ir para um outro país, para um outro povo que eu não conheço? Eu vou ser estuprada, vou ser morta, vou ser virada escravo e tal, né? Então, o comércio e a moeda é que eles permitem isso e trazer essa globalização e esse mundo hoje que a gente tem hoje com todos esses acessos, né? Então, acho que o primeiro passo é a gente entender isso, que não é uma coisa ruim, que faz parte da nossa vida e a gente tem que aprender a lidar com isso, de alguma forma. Sim. E pensando nisso, nesse sentido, que nós temos que aprender a lidar com isso, a mulher não está acostumada. Existe hoje já, tu percebe, tu trabalha com dinheiro, tu trabalha com contabilidade, existe um perfil feminino para lidar com o dinheiro, se tu fizer um comparativo entre gêneros? O perfil feminino, não diria que existe um perfil feminino. Eu diria que é mais um sentimento, né? Uma coragem em aprender a lidar com isso, né? Mas eu acho que a mulher, ela lida muito melhor do que o homem, porque a mulher, ela é mais minuciosa. Então, quando a mulher, ela assume o controle e quer controlar, ela vai fazer melhor que o homem. Porque ela é mais regrada, ela vai fazer planilha, ela vai acompanhar mais. O homem, ele tende a ser mais generalista, né? O homem olha mais a floresta, a mulher vai lá e olha a folhinha. Só que a mulher tem que estar disposta a fazer isso. E me chamou a atenção que nos últimos anos, alguns homens, por isso que eu também despertei mais para esse tema, alguns homens começaram a me dizer, Cris, eu queria que a minha mulher aprendesse sobre esse tema. Eu queria que ela me ajudasse a investir. Eu queria que ela me ajudasse a cuidar mais. Alguns homens estão começando a se sentir sobrecarregados de ter que carregar esse fardo, assim como as mulheres carregam o fardo da casa ainda e do trabalho e da casa, os homens também carregam esse fardo. E a vida hoje ela é muito mais complexa, né? Ela exige muito mais dinheiro, a gente tem muito mais acessos. A gente está gastando dinheiro o tempo todo. Sim. Antigamente não era assim, né? Então, isso me chamou a atenção. Pela primeira vez eu escutei homens, olha, eu quero que a minha mulher aprenda sobre isso para me ajudar. E eu fiquei muito feliz. Então, no teu entendimento hoje é muito mais técnico do que emocional. Não, ainda é emocional. A mulher, ela tem que entender que aquilo faz parte, que ela tem direito de entender sobre isso, porque eu acho que muitas mulheres não se sentem no direito de opinar sobre isso ainda. E assumir o papel e estudar e entender, mas a mulher, ela tem que estudar, ela tem que procurar ajuda sobre isso, né? Não adianta ela querer, enfim, organizar uma coisa que ela não sabe. Então, o primeiro passo é, como é que isso aqui funciona? Vamos entender. Como é que funciona um orçamento de uma família? Como é que eu lido com isso? Quais as opções de investimento? O que a gente faz? Quanto é que tu ganha? O casal, ele precisa se conversar, né? Qual é a nossa renda da família? Como é que a gente vai organizar o futuro das crianças? Porque eu vejo muitos casais que estão assim. O homem trabalha, quer juntar dinheiro e a mulher está gastando. Ou o contrário, ou a mulher tá juntando dinheiro e o homem está gastando, né?
essa convergência, o que nós queremos para a nossa família, onde é que a gente quer chegar. O brasileiro, e não só a mulher, o brasileiro como um todo, a gente não tem esse hábito de planejamento. A gente vai vivendo agora e alguém vai nos salvar e o governo vai... O INSS, eu vou viver alguma coisa vai me salvar no futuro. A gente não tem esse planejamento. E eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos muito jovem, eu tinha 16 anos. E na época vivi também com um empresário, então eu tive a grata felicidade de ter 2 famílias, uma de sangue e uma que me acolheu, e os 2 pais eram empresários, então assim, sempre ouvi muito sobre negócios dentro de casa, né? E lá eles têm esse hábito de já guardar, de se programar, e isso eu já entendi que diferença que tem, né? Porque eu vi a minha irmã americana, que é da mesma idade que eu tinha, ela já tinha um comportamento em relação a dinheiro muito diferente do meu. E isso é cultural. Então eu fui começando a olhar para isso e tentar entender como é que a gente navega. Só que eu também tive muita dificuldade, porque até pouco tempo atrás não havia nada de finanças. Finanças era muito chato, né? Finanças era assunto assim para grandes empresários. A gente não se sentia no direito de poder conhecer um pouco, porque isso não é para mim. Isso é só para os grandes empresários, é para quem tem muito dinheiro. Não é. É para quem tem pouco. É para todo mundo. Tá no nosso dia a dia. Todo mundo usa isso. Então a gente tem que saber como é que funciona. Sim. E lá no teu escritório, enfim, de contabilidade e tal, tu deve ter empresas que são de homens, assim como tu tem de mulheres empreendedoras. Tu enxerga hoje a mulher que administra a sua empresa financeiramente, os desafios que ambos, ou as prioridades que ambos destinam os seus valores, isso muda entre eles? Eu acho que muda. A mulher, ela tende a ser mais organizada e ela tende a ser muito mais pé no chão quando ela tem um conhecimento mínimo. Só que isso, por vezes, trava muito a mulher. O homem arrisca muito mais. O homem, ele faz um cálculo e ele arrisca. A mulher não, ela tem que estar muito segura. Então a mulher, ela é mais travada, ela tem mais medo, ela tem que agradar mais gente, né? O homem vai lá e faz. Então essa é a diferença de perfis que eu vejo. Também assim, vem culturalmente, dá pra dizer, né? Culturalmente. Porque, na verdade, o homem foi educado, ele estava sempre trabalhando lá fora, ele tinha que trazer dinheiro, e a mulher, quando tinha um pouquinho de dinheiro, ela tinha que administrar a casa, deixar todo mundo satisfeito, todo mundo comer bem ainda, né? Então, nesse sentido, talvez por isso um pouco da questão do medo, né? O medo de talvez amanhã não ter o que comer, né? Então, essa estrutura... A mulher, ela sempre pensa mais no coletivo. Normalmente, ela é mais democrática. E, por vezes, ela tem que, enfim, tomar decisões duras, mas ela normalmente acolhe mais. Normalmente. O homem, ele é mais... Ele decide e todo mundo aceita. E também há um ponto importante do público, né? Quando o homem fala, todo mundo aceita. Quando a mulher fala, todo mundo... Não. E daí a mulher, ela tem que ir aprendendo a se posicionar de uma maneira que as coisas funcionem, né? Porque a voz dela tem que ser mais alta para que as coisas aconteçam. Voz mais alta, não digo gritos. Sim. Porque muitas mulheres se perdem, às vezes, surtando, né? Mas ela tem que achar uma maneira da voz dela impactar e que as coisas aconteçam. E de ser firme, né? Na sua posição e na sua decisão, né? Por isso que da ideia do conhecimento também, né? De se agregar, de se envolver de conhecimento, de buscar conhecimento para que no momento que ela decida de fato aquilo que ela quer, né? Ou qual o investimento que ela vai fazer, ela não corra o risco de ter que dar um passo para trás, porque acaba trazendo a tal da instabilidade, da insegurança para o grupo em si, né? Então é bem bacana isso. E tu falou uma fala que me veio na cabeça da tua irmã, né? A tua irmã também comentou isso, de que a mulher, ela acolhe muito mais, ela é muito mais democrática. Democrática. Né? E que bacana isso, né? Porque eu acho que, de fato, se a gente conseguir, como mulher, juntar todos esses nossos propósitos, essas nossas características femininas, mas numa condição de estar munida de conhecimento,
Eu O acho que conhecimento é fundamental. E a mulher, ela ainda, infelizmente, a gente tem uma sociedade machista, a gente tem. E eu acho que a mulher, ela não pode se vitimizar por isso, ela tem que provar que a que ela veio. E ela só vai provar com muito conhecimento. Então, normalmente, quando a gente senta em mesas, as mulheres, normalmente, o conhecimento delas é mais aprofundado do que os dos homens. Só que elas têm medo de ser à frente. Então, elas normalmente se condicionam. se condicionam. E o homem, ele pega ali aqueles, né, aquilo que ele sabe e ele tem mais coragem. Então, isso que eu vejo muito, assim, os perfis, né? O homem tem mais coragem, ele pega ali os... Até tem uma estatística disso. O homem, para ele dizer que ele sabe... Deixa eu me lembrar direitinho. O homem, para ele dizer assim, eu sei fazer vinho. Se ele cumprir 60% ali dos cheques, ele diz, eu sei fazer vinho. A mulher, para ela dizer que ela sabe fazer um vinho, ela tem que cumprir 100% dos requisitos. Se tem um faltando, a mulher diz, eu não sei fazer bem. Né? E o homem já, não, vou dar um jeito aqui, isso eu sei, o resto eu não sei, faz. Vou aprendendo. Vou aprendendo. Vai ficar bom igual. Então falta pra mulher a coragem e esse ímpeto, que eu acho que é da natureza mesmo, né? Dos hormônios, enfim, esse ímpeto de, não, vai dar certo, vamos lá e tal, né? É uma luta travada, então, a gente conseguir, na verdade, fazer com que essa ideia e esse assunto, finanças, seja algo que a gente possa bater papo aí, como as meninas estão aí conversando, tomando uma espumante, né? A gente poder colocar isso numa roda de conversa, né? De falar mais abertamente sobre dinheiro, sem precisar ficar se envergonhando, porque parece que a gente está fazendo alguma coisa errada. E eu noto, eu sempre gostei muito de conversar com homens, né? Até às vezes nas rodas eu gosto de conversar com homens, porque homens conversam normalmente sobre coisas, né? Então o homem vai conversar sobre negócios, sobre a guerra não sei da onde, sobre dinheiros, né? Enfim. E a mulher, ela tende a conversar sobre pessoas, né? Então também tem isso, quando chega alguém falando, eu vou querer falar sobre quem é que vai querer falar sobre finanças comigo num momento como hoje, né? Tomando um vinho. Mulher não gosta de falar sobre isso. Tem que aprender a O gostar. homem gosta de falar. E é essa a diferença. Então, se eu expulso uma mulher que fala sobre finanças num momento de descontração, eu vou dizer, pô, que chata, né? O que ela quer falar disso? Eu quero falar da novela, da fulana, sei lá do quê, entendeu? Então, existe essa... É um estereótipo que, na verdade, a gente precisa mudar, né? Precisa mudar, essa é uma movimentação e esse que a gente precisa fazer. Que tu cria aqui, esse movimento e esse momento, vai estimulando isso. De mulheres que falam de negócio. Pô, de mulher que chega pra outra e diz, olha só, eu tô com um problema lá, que assim, ó, tu não consegue me ajudar nisso. A mulher não fala, a mulher é muito competitiva. A mulher não fala sobre isso. O homem fala, olha só. E eles se trocam. O que tu fez naquela situação lá? Tô passando por algo parecido, né? Esses dias a minha irmã trouxe a mesma situação, né? Ela disse, os homens quando chegam na reunião já tá tudo definido. Eles combinaram no churrasco da noite anterior. É isso aí. E a mulher não. No vinho da noite anterior elas falaram de qualquer outra coisa. Elas não negociaram, né? Então, é isso que eu quero dizer. É muito mais amplo do que simplesmente falar de finanças ou saber sobre isso, né? Isso está enraizado, isso é cultural, então é difícil a gente fazer essa mudança. E existe esse tabu muito grande, porque como eu falei, a gente não fala sobre isso em nenhum momento da vida. Alguém aprendeu a lidar com dinheiro? Ninguém, não. Ninguém. Então, além da a gente não fala sobre isso, então a gente vai se afastando desse assunto. Vai virando esse tabu, que de fato é tabu no Brasil. Realmente. E eu pensando agora assim, parte do tema dessa noite é justamente essa finança sem medos, né? Dinheiro também é liberdade. O que tu pensa a respeito disso? Dinheiro também é liberdade. Isso para mim é muito forte, porque, enfim, como nós temos um escritório de advocacia também, então a gente vê mulheres que, por vezes, estão em relacionamentos que não existem mais e querem sair desse relacionamento. E existem mulheres que não conseguem assumir as rédeas das suas vidas porque elas não sabem lidar com dinheiro. Então elas têm medo de se desligar do marido, de uma relação, porque ou elas não vão conseguir se sustentar sozinhas, ou mesmo que elas trabalhem, tenham a sua renda, elas têm medo de não conseguir lidar com aquilo. E não são poucas.
São muitas. Então, dinheiro é liberdade, não é só a falta de ter dinheiro, não, é de saber lidar com o dinheiro, de saber como é que eu organizo isso aqui, como é que eu organizo o meu orçamento familiar, como é que eu guardo daqui para frente, como é que eu vou pagar a faculdade das minhas filhas, qual é meu plano? Então, a mulher, ela não sabe fazer isso e daí ela fica ali. Então, para mim, isso é uma coisa que mexe muito, porque eu falo que saber lidar com dinheiro é independência, é a mulher conseguir estar aonde ela quer estar, porque ela vai ter legitimidade e vai saber lidar com aquilo tudo. E é importante salientar assim, que quando a gente fala, né, liberdade não é a mesma coisa que independência. Liberdade é escolher, é tu ter o poder de escolha, né? Na minha opinião é isso. É tu fazer o que tu acha que é mais seguro para ti, mais viável para ti. Porque muitas mulheres ficam em relacionamentos abusivos, inclusive, porque não conseguem ter a sua liberdade e nem a sua independência. A independência eu acho que ela é muito mais complexa, seria a ideia de que tu consegue através do teu dinheiro ou dos teus proventos te sustentar e tá de boas, né? Então, a liberdade é um pouco diferente. Tu pode ter o teu dinheiro contadinho, mas se tu souber administrá-lo, com ele tu faz e toma as tuas próprias decisões, faz as tuas escolhas com consciência, né? Diferente um pouco da questão, então, da ideia da independência, porque muito se falava há um tempo atrás sobre independência financeira, né? E hoje eu vejo que esse assunto mudou, o título mudou, mudou para liberdade, porque para chegar numa independência financeira, eu acho que o caminho é ainda maior no sentido de organização, mas na ideia de uma liberdade, se tu estás consciente daquilo que tu recebe, que tu ganha, e tu consegue te organizar dentro disso, faz com que a tua liberdade, a tua organização, as tuas escolhas sejam muito mais rápidas, né? E conscientes, né? E o próprio sistema em si, né? Tem mulheres assim que não pagam contas, assim, deixam tudo, né, pro marido. Então, não é só o dinheiro em si, mas o sistema. Eu digo assim, é lidar com o sistema, né? Como é que funciona? Como é que funciona um cartão de crédito? Se eu não pagar a fatura, o que vai acontecer comigo? Sabe? É isso, né? Não é só saber cuidar do dinheiro que eu ganhei. Tá, mas como é que é isso aqui? O que é a Selic? Né? O que é a inflação? Como é que a inflação impacta na minha vida? É isso que as pessoas têm que entender, né? Sim. Agora tá o imposto de renda, né? Que tá 5 mil, isenção, tá ótimo. Mas assim, se eu não souber lidar com esse benefício que eu recebi agora, em 2 anos vai ser problema igual, né? Então, é difícil, uma construção gigante, né? Que a gente tem pela frente. Mas eu acho que, e até por isso que surgiu os pílulas, né? Que são os pequenos vídeos que eu fui levando para esse caminho de finanças, que eu entendi que eu conseguia explicar de forma simples para as pessoas, né? Então eu entendi que eu tinha esse potencial e isso me despertou que eu poderia ajudar as pessoas em traduzir, né? O que é esse sistema tão complexo que a gente não entende quando lê o jornal, né? O que é? Como é que isso impacta na minha vida e como é que eu lido com isso? Independente de quanto dinheiro eu tenho, eu vou ter que lidar com isso. É o sistema que eu vi. E esse teu movimento das pílulas é algo que desperta muito interesse, né? Eu acompanho um pouco a tua página ali, enfim, né? O teu perfil, e eu vejo que tu tens uma legião já de mulheres que vem te acompanhando, porque justamente é esse descomplicar a fala, né? De tirar um pouco a máscara disso que a gente está pintando aí para entender um pouco mais e poder, aos poucos, eu acho que a gente também tem o nosso tempo, né? De ir se colocando dentro do mercado de uma maneira mais inteligente. Então, eu acho que para a mulher um pouco é isso, assim, de ela acreditar no potencial que ela tem, de ela abrir a sua mente para o conhecimento e buscar essa ajuda, né? Pedir ajuda. Pedir A mulher ajuda. tem que se sentir confortável em pedir ajuda. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E também entender que são degraus, né? Eu não vou resolver minha vida de hoje para amanhã, né? Eu vou daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. E aí a gente vai escalando esse conhecimento.
Sim, muito legal. E deixa eu te perguntar uma outra coisa, hoje dentro das empresas que são lideradas e que são de mulheres, a gente tem o movimento aqui do Marias e Anitas, o maior número de mulheres aqui que são donas dos seus próprios negócios, elas compram, elas vendem, elas limpam, elas organizam, elas fazem o marketing, elas fazem tudo, né, são pequenos negócios. Qual é o maior erro de finanças que essas mulheres acabam cometendo e que faz com que elas fiquem patinando muitas vezes? Bom, o primeiro erro básico é não entender que o negócio é uma coisa e que as mulheres são outras coisas, elas misturam tudo, né. Então elas abrem um negócio, entra dinheiro, aí elas pagam a escova, o colégio das filhas, vai tudo misturado. Então o primeiro passo é separar o que que é a renda do meu negócio, o que que é o resultado do meu negócio, eu vou ter lá minha receita, eu vou pagar tudo, aqui vai sobrar o lucro. E aqui, no meio, eu vou ter que receber um saláriozinho, que eu vou ter que aprender a lidar com esse salário. Então, esse é o meu negócio. Desse negócio vai sair um pouquinho aqui que é para mim. E daí eu tenho que aprender a gerir a minha vida deste pedacinho que sai aqui. Normalmente é um bolo. Então as mulheres elas nem sabem como é que tá indo o negócio delas, porque elas não têm nada definido. Se eu perguntar para uma mulher qual é a lucratividade do teu negócio? Assim, ó, 1% me falar na lata é difícil. Elas não sabem, né? Então primeiro tem que organizar. Na verdade a lógica é a mesma, né? Eu tenho as minhas entradas, tenho as saídas e sobra isso aqui. E daí na minha pessoa física eu tenho a mesma coisa, né? Então primeiro separar. E eu acho que a mulher, ela tende a ser muito boa, assim. Muito, ela quer que todo mundo esteja bem, né? Então ela acaba, por vezes, indo um pouco além do que ela poderia ir para deixar todo mundo bem, né? E daí, e falta informação no sentido, bom, eu vou abrir um negócio, o que que eu preciso? Eu vou abrir um negócio, o que que eu preciso para isso? A gente vive num país, tem regras, tem leis, eu tenho que seguir isso. Então a mulher, ela abre, ninguém fala de negócio com ela nunca aprendeu sobre isso, então ela cai abrindo aquele negócio totalmente informal e não tem ninguém que ajuda ela. Então ela acaba por fazer contratos de trabalho, que às vezes nem são contratos de trabalho, ou que tem falhas, ou que, eu quero ajudar, é que assim, ela tá precisando, eu vou ter que ajudar ela aqui, daí, sei lá, pagam por fora, daí depois isso aí já entra numa reclamatória trabalhista lá na frente, entende? Então são várias coisas, eu diria. A primeira é essa dificuldade de lidar com a separação do que é do negócio e do que é dela, e organizar o negócio, porque esse negócio não é só entrar dinheiro, sair dinheiro e sobrar. É entrar dinheiro, sair dinheiro, eu ter uma reserva lá para frente, aí eu garantir que o pagamento, a sobrevivência do meu negócio, se tiver uma pandemia e fechar, eu vou conseguir pagar todo mundo, eu vou ficar devendo. Então eu tenho que ter uma organização aqui do meu negócio e depois tem que vir para cá. Então, a organização financeira, a coragem e dizer os nãos quando eles devem ser ditos, e muitas vezes a mulher escuta, se sente sensibilizada, acaba cedendo, então a mulher cede mais. E o terceiro ponto é essa formalização das coisas. Ah, Neuza, tu vai vir trabalhar comigo? Beleza, nós vamos ter um contrato de trabalho assinado aqui por nós duas, vai ser feito dessa forma, e nós duas vamos seguir esse contrato. Tá bom pra ti? Tá bom pra mim também, ok, vamos cumprir. Mas muitas vezes começa, tá, vem e tal, e daí que a gente vê acontecendo aí, que depois se desenrola. E os homens, eles têm um perfil um pouco diferente, tu acha, quando eles abrem um negócio? Eles têm mais conhecimento. Os homens, eles são mais interessados, talvez por eles já terem mais conhecimento. Então, a, a, a mulher, às vezes, parece que vive num mundo assim que peraí, só um pouquinho, tá? Isso é o teu mundo, mas vamos cair no mundo real, agora o mundo é assim, né? Vamos ver como é que as coisas funcionam aqui. Então, a mulher, primeiro, ela tem que estudar, ela tem que entrar nesse mundo de negócio, que às vezes ela tá muito afastada,
para entender como é que funciona e daí começar a lidar. Até porque eu acho que, assim, vem de uma história também que, por exemplo, a mulher era aquela que vendia perfume de porta em porta, né, ou vendia pote da Tupperware ou sei lá o quê. Isso, é tudo muito informal sempre. Isso, então ela tá acostumada a isso. Bom, sobrava um pouquinho, aquilo que sobrava era meu, É, né, eu vou pagar de novo quando eu vou vender alguma coisa e aí o preço tá embutido e aquela coisa toda. Então, eu acho que realmente, assim, vem de uma cascata, né. é uma cascata. Então, não é fácil, né, não é fácil para as mulheres isso, porque muitas vezes elas vão ser as primeiras da família que vão ter essa experiência de gestoras, porque não é só saber lidar com finanças, é saber gerir aquele negócio todo, que é muito complexo, né. Tu abrir uma empresa, por menor que ela seja, é muito complexo. Tu tem que lidar com pessoas, que tu também nunca aprendeu em nenhum lugar da vida, né, e daí tu tem que lidar com pessoas. Tu tem que lidar com esse ambiente burocrático, que é chatíssimo. Eu sou contadora, mas assim, eu sei que é muito chato para a maioria das pessoas que não entende absolutamente nada, né? E tu tem que lidar com as finanças. Tem que fazer as suas reservas, tem que saber precificar os Os produtos, produtos, né. né? Tem que saber organizar os fluxos de dinheiro que entra, que sai. Então, assim, é muito. Tem que, além de saber fazer o produto bom, que é o básico, né? E normalmente, eu sei fazer aqui meu bolo, eu vou começar a vender bolo. E sai fazendo. E às Aí vezes, inclusive, vive de um fluxo, né, não vive de um lucro, né. vive de uma bola. É, exato, vive de uma bola de neve que eu nem sei se dá resultado, mas tem dinheiro entrando, tem dinheiro saindo, então tudo bem, mas eu nem sei o que tá acontecendo. Normalmente é assim. E aí entra um dos pontos que eu queria te perguntar aqui, que eu tenho marcado, que é justamente assim, ó, como uma mulher empreendedora, ela consegue sair desse ciclo de trabalhar muito e ganhar pouco? E esse é o tema que a gente vai dar continuidade, Cris, no próximo bloco, daqui a pouquinho, depois a gente tomar uma água e conversar com as meninas. A gente já volta, fica aí. E estamos de volta agora com mais um bloco desse nosso episódio, falando sobre finanças e trabalhar pouco e ganhar muito. Na verdade, acho que o vinho pegou, né? Na verdade, a ideia é trabalhar muito e ganhar pouco. Como sair desse ciclo, Cris? O que tu tem a me dizer sobre isso? Se eu tiver essa resposta, eu te agradeço, viu? É a resposta que todo mundo procura. Mas eu acho que a questão é ser estratégica, né? A mulher, ela tende a permanecer muito no operacional e permanecer fazendo muitas coisas que não é dela, E ao mesmo tempo. e ao mesmo tempo. Então a mulher, ela tem uma dificuldade em delegar, e ela acaba assumindo tudo que tá voando, ela faz. Inclusive as coisas que nem deveria ser dela, tipo a festinha do final de ano, que ela poderia dizer, faz aí. Não, no fim ela se envolve. Ela se envolve em tudo. Então a mulher, ela não foca no que dá resultado. O homem foca no que dá resultado. O homem vai olhar e vai dizer, onde é que eu ganho dinheiro? É aqui, então eu vou fazer isso aqui. Mas tu acha que ela não enxerga isso? Ela pode até enxergar, mas ela não deixa. ah, O exemplo que eu dou é o seguinte: nas empresas, quem organiza a festinha de final de ano? Uma mulher. Uma mulher. Um homem não pode organizar uma festinha de final de ano? Pode. Ele não tem condições. Um homem não tem condições de organizar uma festinha de final de ano? Tem Vai condições. faltar uma e outra Mas se o coisinha, homem de dedicar a repente, né? energia dele pra festinha de final de ano, ele não vai dedicar a energia para vendas, onde ele vai ganhar comissão. Então aquilo não interessa. Daí ele diz, ai Nilza, vai lá, porque assim, vocês fazem isso melhor. Daí a mulher vai lá. Muito bom. E faz. Aí ela faz a festinha de final de ano, ela organiza as compras, ela não sei o quê, ela cuida, ela fala com todo mundo. E o homem tá lá vendendo e ganhando comissão. E daí todo mundo bate palma pra ela no final de ano, nossa, e ela se sente Ai, bem. Nilza, muito obrigada pela festinha, foi ótimo. E o homem lá com o bolso cheio de dinheiro, viajando pra Miami. Não é assim? Então a mulher, ela não foca aonde ela ganha dinheiro. É talvez pela natureza, né? Ela vai fazendo tudo, milhões de coisas ao mesmo tempo, e ela não foca onde é mais importante. O homem, ele simplesmente limpa aquilo. E ele foca, o meu resultado é aqui, o meu resultado é aqui, o meu resultado é aqui. E ele faz só isso.
É demais, né, gente? Então pensa nisso quando te pedirem pra fazer a pastilha de fel. É assim. Meu Deus do céu, é verdade. E o que que tu acha? A gente já falou muitas vezes aqui, tu repetiu, e eu acho que vale repetir centenas de vezes de que a mulher precisa agregar conhecimento, ela precisa buscar conhecimento para ocupar cadeiras que estão disponíveis ou que não estão disponíveis, ela precisa conquistar esse lugar, ela precisa tomar as rédeas do seu negócio, ela precisa administrar o dinheiro do seu negócio, ela tem condições de crescer, mas o que que a mulher precisa desaprender? Desaprender a ter medo. A mulher tem medo. É só isso que trava ela. Porque as mulheres, no geral, são muito boas. As mulheres são ótimas. Não, então Elas- tem que repetir, né, As gente? mulheres são ótimas. Elas só têm que ter a coragem. Tem perder o medo e perder o medo do julgamento. A mulher tem muito medo que vão falar isso, que ela vai falhar e que tatatã. Vão falar igual. Vai lá, faça o melhor, vai dar certo. Então é esse medo que a gente tem que perder. Falar de medo. Na tua caminhada, Cris, tu já esteve lá fora do país, já morou fora, nós estávamos nos bastidores falando da tua experiência lá com as gurias, com a Mirella que tá aí também, sobre a tua trajetória em Porto Alegre, né, enfim, faculdade e tal. Durante essa tua caminhada e dentro da contabilidade também, tu sentiu preconceito quanto ao que tu fazia? Tu te sentiu insegura? Até Sim, manipulada, talvez? sim. Quando quando eu entrei na contabilidade, foi uma transição de carreira, né? Eu me formei farmacêutica. Isso eu ia te perguntar, tu É, eu farmacêutica, né? sou ainda, né? Eu tinha um negócio, uma farmácia, e, enfim, a vida acabou tomando esse caminho e eu entrei para contabilidade. Então, eu entrei para contabilidade tardiamente, eu já tinha, sei lá, 30 anos, talvez, né? Já tinha uma filha recém-nascida, então eu já era uma mulher madura e com transição de carreira. Então, quando eu entro no escritório, eu não sabia nada de contabilidade. Sabia muito menos do que as pessoas que estavam lá. A gente tem muita gente que trabalha há muito tempo, então tem pessoas que estão há 40 anos trabalhando lá na empresa, 40, né? Então, assim, são pessoas que viveram a cultura da empresa muito mais do que eu. E eu entro para assumir um lugar masculino, que inicialmente foi do meu pai e depois foi do meu irmão. Cada um tem o seu jeito de liderar, um é diferente do outro. Meu pai é mais expansivo, muito firme, meu irmão é mais seco, muito firme também. E eu entro ali tendo que ser gestora, mas como é que eu vou ser gestora se eu não sei nada desse assunto? Então eu tinha que saber a parte técnica e tinha que resolver tudo ao mesmo tempo. Então, fui achando caminhos, né, para conseguir liderar. Mas até hoje, estando tanto tempo ainda, né, na contabilidade, tendo, enfim, total gerência do que eu falo, existe preconceito. E eu lido de uma forma muito tranquila, assim. Eu sei que tem clientes que eu vou ter que levar um homem para falar. A mesma coisa que eu falei. Então eu simplesmente chamo um Ainda homem tem isso. e eu verbalizo, eu digo, ó, tu vai ter que ir lá falar porque ele precisa do que um homem escute. Tem mesas que a gente senta que eu digo, não, eu tenho que chamar o fulano porque a gente Não vai precisa. entender. Não vai, se eu falar, não vai ser da mesma, tem que ser um homem. Eu falo isso, naturalmente. E eu acho que é esse o caminho, a gente entender que isso ainda existe, porque às vezes isso tá lá no fundo, a gente nem percebe, né? Então, Assim como os nossos, né? a gente tem que trazer à mesa, ó, isso ainda existe, né? E vamos lidar com isso de uma maneira que a gente consegue. Vamos lidar com as nossas armas, né? Não vou ficar brigando lá, levantando mulher. Não. Lidar de uma maneira inteligente Eu vou também, né? falar uma coisa, ele vai falar a mesma, bom, daí eu vou ser validada. Talvez na próxima eu não precise do homem, né? E assim eu fui trilhando. Eu primeiro fui validar, eu ia falando, o homem ia validando, e assim a gente vai trilhando. Mas ainda existe muito preconceito, sim. Esse é um
um obstáculo, diríamos assim, que eu acho que nós mulheres a gente precisa não só enfrentar, mas aprender a lidar, né? A superar, assim, e com classe e elegância, né? Com classe. E tem muitos homens, eu tenho muitos clientes homens que vêm falar comigo também, confio. Então não é uma questão assim de o perfil, o homem não confia em mulher. Não. Aliás, eu acho que homem confia muito mais em mulher do que mulher confia em mulher. Eu percebo isso. Então não existe um perfil específico. Enfim, são diversas, né? Às vezes a maneira como aquela pessoa foi criada, enfim. Eu respeito e lido do jeito que eu consigo lidar naquele momento. Eu te ouvindo falar, assim, a gente já começa a flutuar, né? Pensa em outros lugares, dá uma viajada, assim. Eu penso que um tema para um podcast seria sobre permissões femininas, né? O que as mulheres, porque eu acho que a luta maior não é sobre o espaço que a gente quer ocupar, o empreendedorismo em si, porque a oportunidade de empreender ela está aqui e é tanto para homem como para mulher, mas eu acho que a mulher precisa trabalhar muito essa ideia da permissão, de se permitir a ocupar determinados cargos, né? Como a Gláucia, tua irmã, Sim. que é prefeita dessa cidade, e ao mesmo tempo pensando assim em como tu teve que trabalhar também dentro de ti uma permissão para ocupar o espaço que era do teu pai, Sim. que era do teu irmão, né? Claro que hoje ainda existe é uma construção, é uma empresa familiar, diríamos assim, que começou dessa forma, mas de como a gente precisa aprender não só conhecimento, como se permitir a conhecer E também. aprender a ocupar aquele lugar, né? Porque então no início eu fiquei assim, tá, mas como é que eu lido com isso, né? E daí tu vai se espelhando no que tu sabe. Como é que o pai lidaria? Como é que o Glauco lidaria? Mas não é o teu jeito de lidar, né? Então hoje eu tenho, as gurias sabem aqui, né? Hoje eu tenho um jeito de lidar assim, muito mais democrático, muito mais na conversa. Eu raramente surto, né? Vocês não me escutam. Não, eu raramente surto, eu não grito, eu simplesmente, né, é assim que eu espero que a gente seja, né, e tal. Então tu vai descobrindo o teu jeito de liderar, e eu acho que isso também é uma dificuldade para as mulheres, porque muitas vezes elas se espelham nos homens. E a gente não é igual, né? A gente tem uma maneira de fazer gestão diferente, a gente tem uma maneira de liderar de forma diferente. Ser diferente, De ser diferente. Então, é por isso que a mulher ela tem que ter essa permissão, né? De não, como é que eu lido com isso e ir colocando os limites, né? Para que as coisas aconteçam do teu jeito. Não existe um jeito certo. É o teu jeito e vai dar certo. O teu jeito me conecta assim com uma ideia de que é sucesso. O que para ti é sucesso? Para mim, sucesso é equilíbrio. Um equilíbrio que nem sempre vai estar equilibrado. Mas sucesso É interessante. é tu ter a tua liberdade de fazer o que tu quer fazer. Isso para mim é sucesso. Nem sempre é financeiro. Então, sucesso para mim é eu conseguir sair às 5 horas da tarde para fazer minha atividade física. Porque eu preciso fazer atividade física para me manter equilibrada mentalmente para minha família e para minha empresa. Então faz parte de mim para não surtar. Para não surtar. Então isso a gente tem que entender, né? O que eu preciso para me manter bem, para me manter feliz. É dinheiro exclusivamente? Bom, beleza, vai ser dinheiro exclusivamente, vou atrás disso. É ter tempo para a família, ter tempo para a empresa, ter tempo para, enfim, fazer a leitura. Então, eu acho que cada um deve buscar o que se sente bem. E muitas vezes a gente deixa se guiar por narrativas de Instagram ou, enfim, de amigos, daqui a pouco turmas de amigos, né? É legal a gente fazer. Mas é legal já pensou se é legal para ti fazer isso? Eu, por exemplo, eu passo os finais de semana estudando. Eu leio com marca-texto. E eu gosto de fazer isso. Isso me faz feliz. Vai fazer feliz a maioria das pessoas? Provavelmente não. Muitos vão querer sair para beber, sei lá o quê. Eu saio também, mas eu me alimento do meu estudo. Eu gosto disso. Então eu faço isso. Mas vai ter gente que vai criticar. Tu passa aí
teu final de semana inteiro, bom, se tu não gosta, eu gosto. Então isso pra mim é sucesso, é ter essa liberdade de dizer, sim, tu faz isso, eu faço isso, e Tá tudo nós certo. estamos acertados. E essa ideia, esse conceito de sucesso sempre foi assim? Eu acho que sim, eu acho que sempre foi assim, eu sempre tive coragem de ir buscando, assim, os meus caminhos, que trilhei um caminho, depois fui para outro, que eu acho que foi uma mão, assim, mais forte do que eu, né, nunca pensei em fazer contabilidade, nunca pensei em voltar a morar em Lajeado, eu já morei muito tempo fora, assim, não tinha e assim, aquilo o ambiente, né, o destino ou as forças maiores foram me trazendo de volta para cá, né. Aham. Mas eu acho que eu sempre tive, a força de seguir o que eu quis fazer. Isso eu sempre tive. E eu sempre confiei muito em mim. E esse é um ponto interessante, porque eu estava me lembrando quando tu me mandou as perguntas, eu me mandei, tá, mas assim, eu sempre confiei muito em mim. E a Mirella uma vez me falou uma frase que eu nunca esqueci. Depois de me formar na segunda faculdade, que era na cabeça das pessoas, é totalmente diferente, né? Farmácia de contabilidade. Para mim, até elas têm uma similaridade, mas enfim, é só na minha cabeça. A Mirella me disse assim: não, se eu te pedisse pra tu construir um prédio hoje, tu ia estudar e tu ia fazer. Ela confia em mim, né? Então, assim, não interessa o meio que eu tô, eu sei que eu vou lá e vou fazer. E eu sempre tive essa confiança desde muito criança. E o quão importante é nós, como mães, a gente fortalecer isso nas nossas crianças. Sim, tu consegue colocar elas em ambientes que elas vão bem, que elas se fortaleçam. Porque eu fiquei pensando, de onde é que eu criei a minha autoconfiança? Não sou autoconfiante em tudo, tá? Mas em algumas coisas eu sou autoconfiante. Então, assim, nessa minha capacidade de realização, eu sou autoconfiante. Onde é que eu criei isso? E daí eu me lembrei que a minha irmã me alfabetizou, que ela contou a história também, né? Verdade. Me alfabetizou quando eu tinha 5 anos. Acho Então, que é importante colocar aqui que a Gláucia Schumacher é irmã da Cris, né? E a Gláucia já esteve num dos eventos do Marias e Anitas contando toda a trajetória de vida dela, né? Desde quando ela começou e como ela veio para o meio da política. E também ressalto que no dia 23 de outubro, a Cris vai estar aqui nessa casa, na Morro Santo, Café e Parrija, contando a história de vida dela, uma jornada que ela caminhou e que para nós vai ser fonte de inspiração e de muita coragem, né? então ela, enfim, brincava de aulinha, né? Que eu não gostava, mas eu fui alfabetizada com 5 anos. Então, quando eu cheguei na escola, assim, 7 anos, sei lá, quando as crianças aprendem a ler, eu já sabia. Então, quando todo mundo começava lá a copiar as letrinhas, eu já estava escrevendo. Então, eu era muito rápida. E daí eu recebi o apelido de The Flash. Lembra? Lembra do The Flash? Sim. Aquele filme? E o meu Na nossa época, o pessoal vai lembrar. vai lembrar. E eu até fui fantasiada uma vez, uma festinha de, sei lá, de colégio. Então, assim, eu era. Foi de The Flash? Eu fui de The Flash. Porque surgiu aquele né? apelido, sei lá, no colégio e tal. Então, eu tinha essa segurança assim, eu sou rápida, né? Eu sou, tipo assim, eu tinha uma vantagem em relação às outras pessoas, né? Então, assim, vou bem aqui. Depois eu acabei me desenvolvendo, eu ia bem na escola, né? E eu também tinha uma aptidão física muito boa, assim, eu ia bem nos esportes, né? E daí, enfim, teve um campeonato de caçador na época, a gente ganhou, eu levantei a taça. Então, isso assim, ó, na segunda, terceira série, de, sei lá, 7, 8 anos. Então, eu cresci com isso. Nestes pontos aqui eu vou bem. Da minha vida, né? Não ia bem em todos, mas nestes pontos eu vou bem. E então eu fui levando aquilo para a vida inteira. Então eu vejo como é importante para nós mulheres a gente reconhecer nas nossas crianças aonde elas vão bem e permitir que elas vivam essas experiências de irem bem para elas criarem essa confiança nelas e dizer, não, aqui eu vou bem. Porque depois ela vai conseguir estender para outras áreas da vida. É potencializar. Vai potencializar. Mas pelo menos para elas saberem, não, aqui eu tô bem. Muito legal. E nessa tua jornada, se nesse tempo todo, né, se tu olhar para trás assim, tu viu que tu tem potenciais enormes, tu tinha e tu foi potencializando isso ao longo do caminho, a gente foi falando disso agora. Se tu tivesse que mudar uma coisinha ali, o que que tu mudaria? Vai ser difícil. Autocrítica.
a minha régua comigo mesmo é muito alta. Até enfim, pela história familiar. O pai foi prefeito durante muito tempo, então a gente sempre foi olhado, né? Assim, Estavam no radar. a gente sempre esteve no radar a vida inteira. Não sei se é só isso também, mas eu sempre tive muita. A minha régua, ainda é hoje, a minha régua é muito alta, mas eu aprendi agora, acho que depois dos 40. Vou testar aqui. Aprendi a ser um pouco mais flexível com isso e mais relaxado. Então, vou testar, se não der certo, corrijo e tá tudo bem. Mas levei muito tempo para me permitir a falhar. Eu acho que isso eu teria mudado se eu tivesse mudado isso há mais tempo. Como as coisas mudam para as mulheres depois dos 40, né? Os 40 são não sei. 40 são um divisor de águas. É um grande divisor de águas. Se eu 20 anos eu tivesse minha cabeça de 40, É mais fácil. Seria tão melhor. Se tu pudesse dar um conselho. Cris, assim, eu tô querendo empreender, quero abrir um negócio. E aí? O que tu vai mandar ver para mim? Chama um contador que tu confia, que tu te sente bem e conversa com ele. O que eu preciso saber? E aquilo vai te direcionar. Eu preciso entender um pouco disso, disso e disso. E daí estuda, te prepara. E daí abre o teu negócio. Planeja antes. Não deixa a emoção tomar conta, porque a mulher, ela sonha em ter o negócio dela e ela vai só para a parte emocional. Traz um pouco do racional, vamos planejar como é que isso vai acontecer. Quais são as tuas expectativas reais? Como é que vai ser o preço? Como é que vai ser a receita? Como é que tu vai pagar as contas? Então traz um pouco a parte racional, mas pede ajuda. Pede ajuda. Acho que a mulher, ela tende a fazer as coisas emocionalmente sem pedir ajuda. Então, acho que seria esse o meu conselho para as empreendedoras. E coragem, empreendam. As mulheres, elas são muito boas nos negócios. Elas são maravilhosas. Eu tenho um amigo que é homossexual e uma vez a gente fez um Círculo da Paz. Tava junto, Paula? Círculo da Paz. E ele ajudou a conduzir. E ele disse assim, eu estou aguardando o momento onde as mulheres tomarão as rédeas do mundo, porque os homens não deram certo. Era uma época que estava estourando guerra de novo e tal, né? Quando é que uma mulher quando é que uma mulher, se uma mulher for presidente no país, vai fazer guerra? A mulher não faz guerra, né? A mulher, ela quer todo mundo bem. Amenizar tudo, Amenizar tudo. Chegar num consenso. E a mulher quer carregar todo mundo pro bem, né? Então, mulheres assumam essa potencialidade de carregar os que estão junto contigo pro bem, tenham coragem e estudem. Conhecimento nunca é demais. Muito legal. Eu me lembrei antes, quando estava falando sobre que nós mulheres, a gente olha para o nosso negócio e quer ver todo mundo bem. Quando nós abrimos a imobiliária Morro Santo, inclusive é apoiadora do nosso podcast, o meu lema era que eu tinha uma caminhonete, que era o meu sonho, era uma Hilux na época, e eu dizia assim, nossa, o dia que eu vou me realizar como empresária é quando os meus corretores vão andar de Hilux. Uhum. Sabe o que, gente? Eles andavam de Hilux e eu de Palio. É desse. Entende? Então, assim, a mulher, ela precisa mudar um pouco esse conceito, né? A gente não tem que querer ajudar o mundo, a gente tem que querer fazer o nosso negócio frutificar, se fortalecer, que daí sim ele vai ajudar muitas pessoas, né? Exato, o negócio então a gente a gente não enxerga, a gente olha e quer ver o resultado ali na porta, né? Não, na verdade a gente tem que olhar de um ângulo um pouco diferente, né? Então, eu penso muito nisso, eu lembrei muitas vezes dessa situação de que sempre eu olho para o meu negócio pensando, os meus colaboradores, eu quero que eles estejam super bem, e às vezes eles estão super bem a duras penas de quem administra, quem gere o negócio, né? Então, a gente precisa aprender. Se colocar, né? A gente sempre se coloca atrás. Não, eles estão bem, eu fico bem também. Mas a gente também precisa ficar bem. Muito bem. E não se culpar por isso, né?
Agora eu me lembrei, esses dias nós estávamos numa conversa e daí eu disse, ai, eu sou meio egoísta. E daí a Mirella, que me conhece há 40 anos, disse, agora que tu descobriu, né? Porque eu preciso estar bem, né? Então, assim, se eu tenho fome, eu preciso comer, eu preciso me satisfazer primeiro, para depois satisfazer os outros, né? Claro, eu tenho minhas falhas aí também. Mas, assim, a mulher, ela precisa ser um pouco mais egoísta nesse sentido, né? Tá, deixa ela suprir ela primeiro, de bem-estar financeiramente, né? E depois ela vai suprir o outro. E não o contrário, a mulher tem de primeiro a suprir todo mundo. E ela fica lá para trás, né? É. Mas aí a gente entra de novo numa história cultural aí, porque a gente servia primeiro a mesa dos outros e depois a gente acabava comendo o que sobrava na panela, né? Mas eu acho que é importante a gente falar isso, né? A gente falar para as pessoas para as mulheres, especialmente se darem conta disso, se reconhecerem em alguns comportamentos e daí ter a possibilidade de mudar. Primeiro a gente tem que reconhecer, né? E tudo volta naquilo que a gente conversou lá nos bastidores, logo no começo da nossa conversa, né? Na nossa noite da chegada, onde a gente dizia que a gente teria um bate-papo, um podcast, que talvez não seria tão importante para nós como vai ser para os nossos filhos, para as nossas filhas. Então, me sinto realizada. Mas eu tenho mais uma pergunta. E essa eu não te mandei. Ai. Porque eu gosto que venha assim da veia, né? Que venha de dentro. Quem é Cristiana Schumacher? Eu acho que eu sou uma mulher incansável e eu quero usar todas as bênçãos que eu tive na minha vida para instigar outras mulheres a realizarem os sonhos dela, porque eu recebi muito na minha vida. E eu quero devolver isso de alguma forma. E é isso que eu já comecei a fazer e quero fazer cada vez mais. Eu quero devolver para que as mulheres se inspirem no que conseguirem e melhorem a vida delas e das filhas e das netas e que a gente seja feliz. Todas nós, porque as mulheres sempre carregam outras mulheres. Que demais, né, gente? Vale uma salva de palmas, vale. Gente, foi uma alegria estar contigo, Cris. Eu não te conhecia, a gente se viu algumas vezes, nós nunca havíamos sentado para conversar. Então, para mim também foi uma oportunidade de, inclusive, conhecer um pouco mais do teu conteúdo. Nós temos uma amiga comum, que é a minha, a gente já falou umas quantas vezes dela, ela está sendo a mais requisitada desse podcast, né? Tem que aparecer depois. É, isso. Mas eu sempre penso que quando a gente tem amizades em comum, tem alguma coisa que conecta, porque nos conecta àquela pessoa. E eu acho que eu sei o que é. Então, eu fico muito feliz por conhecer todo esse teu lado empreendedor como mulher. Eu admiro isso em mulheres e é por isso que o podcast Marias e Anitas existe, porque a gente quer trazer exemplos de mulheres reais, mulheres que são de verdade, que erram, que acertam, mas que buscam crescer e fortalecer outras mulheres. Então, te agradeço. Muito obrigada por ter aceito esse convite, por fazer parte desse movimento que é o Marias e Anitas. E sempre estou divulgando o teu movimento, que é o Pílulas, né? Eu acho que é sensacional, adoro, te sigo e aconselho todo mundo a seguir. Quero agradecer a todas as nossas apoiadoras, as meninas que estão presentes. Sandra, muito obrigada por o leite e tudo mais. E em especial, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores de marca conectada. Hoje são Cicobi, através da Live, a Dinamize Engenharia e também as Gurias. Sem vocês,
esse movimento não aconteceria. E muito obrigado por acreditarem nesse propósito e me darem essa oportunidade. Um beijo bem grande, gente, e até a próxima. Obrigada quem esteve conosco. E tchim, tchim.